Mas antes de falar esse porquê, nós temos que olhar no começo, no início, o porquê de tudo isso. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Gênesis, cujo significado é princípio. O livro de Gênesis, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Gênesis capítulo de número 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comereis desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Até aqui, irmãos. O livro de Gênesis estabelece o cenário para toda a Bíblia. Através dele nós podemos perceber, mostra a pessoa e a natureza de Deus. Mostra o valor e a dignidade do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas que imagem é essa? Não é a imagem de olho, nariz. Existem pessoas que ficam falando aí que Deus tem boca, Deus tem orelha. Mas a Bíblia diz, correto, na Bíblia diz, mas na Bíblia diz de forma figurada para mostrar a grandeza de Deus. Mostra também a tragédia e a consequência do pecado que nós acabamos de ler aqui. A tentação de Satanás veio transformado em serpente, atentou a mulher para cometer o mal. E a quarta, a promessa e a segurança de salvação. Nós notamos aqui que Adão e Eva, eles não pecaram de forma: eu vou ali, não sei de nada. Eles conheciam, Deus tinha falado. Mostra também que o que Satanás apresentou a eles, a árvore estava no meio do jardim. Não era uma árvore ali que eles, direto para comer qualquer coisa, eles tinham que passar no meio do jardim, eles não davam volta pela árvore, pois eles tinham consciência do mal que aquela árvore trazia. Trazendo um pouco para os dias de hoje, nós podemos ver que o que Satanás nos oferece, não é, pode ver no versículo de número 5, versículo número 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. O diabo, para te tirar da presença de Deus, ele não vai te dar qualquer coisa. Ele vai te mostrar algo de valor. Existe um ditado que eu gosto bastante, um ditado secular: nem tudo que reluz é ouro. E certamente, esse ditado é verdade. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo, para apresentar para nós temos que lembrar que o diabo é um anjo. Ele conhece, ele tem mais de 2000 anos aí de conhecimento aí para nos tentar a nos tirar da presença de Deus. O homem foi criado também com 2 propósitos. O primeiro propósito era o de ter relacionamento com Deus. Gostaria de perguntar para vocês têm se relacionado com Deus? Gostaria que você perguntasse para o seu irmão do lado: você tem se relacionado com Deus? O segundo propósito para o qual Deus nos criou foi de ser representantes dele aqui na terra. Como assim? Simples. A imagem e semelhança que Deus nos criou foi a imagem mental, moral e social. Essa foi a imagem. Nós devíamos aqui ser representantes de Deus. Como?
sendo o exemplo, sendo a luz que ele tanto nos fala na palavra de Deus. O diabo aqui mostra, começa a tecer sua teia na humanidade. Qual que teia é essa? É nos afastar de ter um relacionamento com Deus e nos levar juntamente com Ele à condenação eterna, nos separando de Deus através do pecado. Sem o relacionamento com Deus sentimos um vazio, pois fomos criados para se relacionar com Ele. É esse ponto que eu queria chegar. O ponto de muitas pessoas terem se afogado nas drogas, muito ponto de pessoas terem se afundado no álcool, é a procura de preencher esse vazio. O homem foi criado para se relacionar com Deus. Sem esse relacionamento, nós sentimos esse vazio. Muitas pessoas, um exemplo claro na Bíblia está em Eclesiastes, capítulo de número 2. O sábio Salomão nos mostra, por alguns caminhos que ele trilhou, capítulo de número 2, ele mostra que alguns caminhos que ele trilhou para preencher este vazio. No versículo de número 2 ele fala: do riso de se estar doido e da alegria de que serve esta. Não é porque a pessoa está achando graça significa que ela está feliz. Só existe uma verdadeira felicidade. A palavra de Deus nos diz que a felicidade está na salvação. Aleluia. No capítulo número 3, busquei no meu coração como estimular o vinho à minha carne. Aí está o motivo que muitas pessoas têm se embriagado para procurar preencher este vazio. Este vazio aqui que acredito eu que muitos daqui são cheios desse. No capítulo número 4, fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas. Ele virou construtor. Ele tentou com seu tempo ali tentar esquecer desse vazio, mas tudo que ele fez não conseguiu. Ele virou pregador, ele pregou servos e servas. A palavra do Senhor diz aqui, no capítulo de número 7, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes manadas e vacas e ovelhas, mais do que todos ouventes em Jerusalém. Também não conseguiu preencher este vazio. Ele tentou ajudar dinheiro, no capítulo de número 8. Amontei prata e ouro, joias e reis das províncias. Provi-me de cantores e cantores das delícias dos filhos dos homens e dos instrumentos de música de toda parte. Mas ele não conseguiu preencher este vazio. Ele conseguiu preencher este vazio um momento depois. No capítulo 2, versículo 24 e 25. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma se alegre com o bem do seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus. Pois sem ele, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Não foi no riso que ele conseguiu se preencher este vazio. Não foi no vinho que ele conseguiu, mas foi comendo. Mas é importante anotar aqui que vi que também vem da mão de Deus. O que ele estava comendo, o que ele estava bebendo, o que ele estava comendo vinha da mão de Deus. Não importa o que tem nas nossas mãos, se nós temos Deus, que é o principal na nossa vida, nós somos alegres. Esses jovens mostraram claramente aqui o que é isso. Mesmo a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer bebam, quer comam, façam qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Esses jovens estavam batendo palma, mas era para a glória de Deus. Esses jovens estavam pulando, mas era para a glória de Deus. Aleluia. Nós andávamos afastados do Senhor por causa do pecado. O pecado de Adão e Eva. Deus, logo depois disso, já no capítulo 3, versículo 15, Deus já promete o Salvador. Quem quiser abrir. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre tu e a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está falando do próprio Jesus Cristo. Nós andávamos separados de Deus pelo pecado, mas o amor de Deus foi tão grande por mim e por você que ele enviou seu Filho. Isso é claro no texto da Bíblia, João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que muitas pessoas aí no mundo aí fora passam por dificuldades. Muitas das vezes elas se veem assim que vai acabar tudo, porque elas não têm o principal que nós temos. Nós somos bem-aventurados, irmãos. Nós temos Cristo na nossa vida. Em Romanos 6:23 mostra claro o que o pecado nos traz. Fala que o salário do pecado é a morte. Essa morte que traz é a separação. Morte não é somente ali. Quando a pessoa morre, nós não conseguimos mais conversar com ela. É isso que o pecado nos faz com Deus. Ele nos separa de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Aleluia. É Jesus o nosso Salvador, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Jesus também promete nunca nos deixar só. É por isso eu tenho um exemplo claro para mostrar isso. Eu estava indo certa vez para o meu emprego. Eu peguei ali o ônibus na estação Tubo. Daí o cobrador ali, ele é evangélico também, né? Eu sempre cumprimento ele, a gente sempre conversa a respeito da palavra de Deus. Daí certa vez ele falou assim: nossa, mas é engraçado, né? Esse pessoal, os cristãos geralmente sempre estão com um sorriso no rosto. Esses cristãos, mesmo que estão passando por dificuldade, sempre estão com um sorriso no rosto. O porquê? Porque no versículo Mateus, capítulo 28, versículo 20, a parte B, Jesus fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa a dificuldade que nós estamos passando, Ele está conosco. Por que a gente fica com medo? Eu não entendo. Por que a gente fica com medo? Jesus promete estar com a gente. Ele fala em Gênesis até Apocalipse, quando Deus deixou o homem para lá. Quando Deus prometeu e não cumpriu. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Aleluia. Deus está contigo, meu irmão. Essa luta que você está passando não é maior do que o teu Deus. Confia na palavra do Senhor, diz em Salmos: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais Ele fará. Aleluia. Em João 16:33, Jesus fala: espero que me tenhas paz, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele mostra o exemplo, Ele nos dá o exemplo de como vencer o mundo. Aleluia. Jesus nos dá o exemplo também de como vencer a tentação. A palavra do Senhor diz: resistir a tentação e ela fugirá de vós. E muita gente fala: mas eu pequei, a tentação foi muita. A palavra do Senhor diz: orai sem cessar para que não caís em tentação. Você, não consigo orar. Pede para Deus força, Ele te dá força. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não tem por que temer. Jesus nos dá todas as ferramentas. Eu fico me perguntando por que tem muito cristão de cabeça baixa no meio da luta, sendo que Deus, Ele é a nossa luz. Ele nos promete dar a vitória. E outra coisa que eu fico me indagando muito, que existe muito cristão pensando muito com o material. Assim como o Salomão mostra que a vaidade, isso é vaidade, procurar essas coisas no mundo é vaidade. A palavra do Senhor diz que tudo que está na frente dos nossos olhos tem um fim. E eu me pergunto, por que esses irmãos estão se preocupando tanto com esse fim? Tanto com isso que acaba? Tem que se preocupar? Tem sim, tem que ter ali, porque a tua vida vai continuar. Mas existe algo além disso. Existe algo infinito. Existem muitas pessoas preocupadas com esse nosso mundo. Onde é Jesus Cristo, a transformação e a alegria. Uma das maneiras, eu estava lendo a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24, onde a palavra do Senhor fala os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos estavam ali conversando. A palavra do Senhor ali diz que vem um homem, Jesus, e diz: por que eles estão tristes? Esses discípulos estavam indo de Jerusalém a Emaús após a morte do Senhor Jesus. De certa forma, eles estavam cegados e não conseguiram ver a ressurreição que Jesus já tinha falado antes. Indo ali Jesus conversando com eles ali, eles falaram porque estava triste, porque Jesus tinha morrido, Jesus o profeta, que fez tantas obras e milagres. Já estava entardecendo. Daí, como eles pegaram e convidaram Jesus para ir até a casa deles. E como costume judaico, Jesus foi ali, foi dar graça ao pão. Jesus pegou o pão, levantou, deu graça
desapareceu. Ali abriu os olhos deles. E eles notaram, um olhou para o outro e falou: não notamos que ardia o nosso coração? Onde Jesus está, arde o coração. Onde Jesus está, há quebrantamento. Onde Jesus está, por que disso? Porque Ele é nosso, Ele nos redimiu de todo o pecado. Ele nos lavou lá na cruz do Calvário. Não devemos ter medo. Chega para Deus, você pecou, não se esconda como Adão e Eva fizeram. Chegue para Jesus, não há pecado que Ele possa perdoar. Chegue para Jesus, se entregue a Ele, peça perdão dos seus pecados, e Ele certamente Ele te dará a vitória e a vida eterna em Jesus Cristo. Gostaria de chamar os irmãos, pode se colocar de pé, estarei orando. Você que não é cristão, que sentiu que a palavra tocou, falou ao seu coração e não aceitou Jesus ainda como seu Salvador, eu chamo aqui na frente. Você que sentiu que essa palavra falou ao seu coração, não somente esse que não é cristão, quem sentiu, vem aqui que estarei orando pela sua vida. Se o diabo tem jogado na sua cabeça que esse pecado que você fez, ele não vai perdoar, Jesus vai perdoar sim. Não há pecado que Ele não possa perdoar. O inimigo vem jogando setas, o inimigo joga, ele arma laços, mas Jesus já venceu ele lá na cruz. Aleluia. Curve as suas cabeças, agora eu estarei orando com cada um de vocês. Pai querido, Pai celestial, a tua palavra aqui foi pregada, Senhor. Pai querido, abençoe aquelas pessoas ali, Senhor, que ficaram tímidas, não quiseram vir aqui até aqui na frente para receber a oração, mas Tu conheces o coração de cada um, Senhor Jesus. Abençoa eles, Pai, que eles não venham sair daqui da mesma maneira que entraram, Senhor Jesus. Que o inimigo, as obras do maligno, Senhor, aleluia, venham ser repreendidas aqui pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, Pai. Senhor Jesus, nós pedimos a Ti, Pai, Senhor, abençoe esses jovens que continuem, Senhor, nesta alegria, nesse vigor, Te adorando e Te exaltando cada vez mais, Senhor. Que toda obra, Senhor, forjada pelo inimigo, Senhor, não prospere perante esses jovens, Senhor. Isso é que eu Te peço, Senhor Deus, pelo poder do Seu sangue, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia, toda honra e toda glória seja dada ao nome santo do Senhor. Possamos estarmos preparados com a Sua palavra. Nós sabemos, a Bíblia nos diz que Satanás ele anda na porta para pegar aquilo que está desprevenido. E que nós possamos estar ligados em Cristo. E um maior momento de estarmos ligados com Cristo é através da Sua palavra. É estarmos preparados, porque as setas vêm, os laços vêm, as ofertas vêm, e Ele não vai jogar naquele que está simplesmente um lado dele, vai jogar naquele que está ao contrário dele. E se você, quem sabe, eu não sei